minha parte dispensa apresentação. Quem está conosco, de certa forma, já me conhece. Está aí um mini currículo. E a relação de algumas das empresas que, nos últimos 10 anos e pouquinho, contrataram meus serviços e, particularmente, meus treinamentos. Principalmente a minha vaquinha leiteira chamada FAM, Formação de Analistas de Negócios. Essa aula faz parte do lançamento e faz parte de um trabalho que eu venho tocando praticamente desde o início do ano, uma nova oficina chamada Design de Negócios Viáveis. É curiosa a história da evolução desse produto, que ele nasceu quase que por um acidente, quando me encomendaram um papo sobre análise de negócios para uma plateia de empresários e empreendedores em Poços de Caldas. E eu fiz uma brincadeirinha de 2 horas e pouco, e gostei demais da brincadeira, de propor ferramentas, de propor uma forma diferente de olhar negócios. E ali no ato as pessoas, cada um com o seu negócio, brincaram com aquelas ferramentas, experimentaram aquela forma de pensar. Aquilo foi, vamos chamar, se fosse intencional eu chamaria de um MVP, né? Mas foi uma bela experiência que me motivou a desenhar um evento um pouco maior, com 1 dia de duração, que agora tem esse nome, Design de Negócios Viáveis. E essa aula de hoje, de certa forma, serve para a divulgação desse evento, mas não é pura propaganda, né? É lógico que eu espero entregar um conteúdo que tenha valor para você. E o conteúdo da nossa aula de hoje, a agenda que foi publicada, é uma agenda relativamente curta em comparação com outras aulas que eu ministro. São 4 grandes tópicos. A arte e ciência de desenhar negócios, depois a organização de uma caixinha de ferramentas, quais modelos nós temos para organizar essa caixa. E depois eu mudo um pouco de metáfora, eu saio da caixa de ferramentas para contação de histórias. E vou justificar essa decisão daqui a pouquinho. Lembrando que o nosso grande objetivo é apresentar para ti uma caixa do que eu chamo de ferramentas fundamentais. E já eu preciso explicar também esse adjetivo, o fundamentais. Eu já trabalhei muito esse assunto. Na verdade, eu acho que já tem 6 anos que eu lancei um treinamento de arquitetura de negócios. Eu gostaria muito de manter esse tema. Quando a gente fala de ciência e arte, de certa forma, a arquitetura é uma rara disciplina que não tem problema algum em conviver com esse par, com arte e com ciência. E não é de hoje. Reparem que o primeiro livro que eu cito, aí na parte inferior da tela, é um livro novinho, né, do século I a.C. Não estou brincando, não, esse livro de fato existe. E Marcus Vitruvius nos deu o que é conhecido hoje como a tríade vitruviana. E ele, de certa forma, fixou como testar uma arquitetura, né? Ele nos deu os critérios de aceite de uma boa arquitetura, que é essa tríade, que começa com firmitas, ou seja, uma boa arquitetura é robusta, resiliente e sustentável. Utilitas, porque isso que eu construí precisa ser útil, precisa ser funcional e eficaz. E venustas, também precisa ser bonito, ser bela, original e agradável. Reparem, isso não vem de hoje. E é por isso que eu gostaria muito de continuar trabalhando o termo arquitetura. Mas eu fiz alguns testes AB. E eu vi que se eu falar de design ou desenhar negócios, parece que funciona muito melhor do que eu falar de arquitetura de negócios. Ok, é o mercado que manda e a gente segue. Mas o papo de hoje, se eu precisasse qualificar, ou se eu desse um nome só pelo meu gosto, eu chamaria eu falaria que essa é uma aula de arquitetura, uma provocação de ferramentas que a gente usa para fazer arquitetura de negócios. E o que a gente entende por arquitetura? Tem uma definição que eu uso
há 6 anos, desde que comecei a trabalhar esse papo de uma forma mais específica, é uma definição de um grande arquiteto brasileiro, do Lúcio Costa. A arquitetura, para que ela serve? Para nos ajudar a organizar e ordenar o espaço para determinada finalidade e visando determinada intenção. Eu destaquei essas 3 palavrinhas porque é isso que nós trabalhamos em arquitetura. E se eu estou falando de desenhar negócio, de arquitetar um negócio, eu tenho que manifestar preocupação com essas 3 coisas, com o espaço que eu vou ocupar, com a finalidade e com uma determinada intenção. Isso vale para qualquer tipo de arquitetura, mas a gente está falando de negócios. E quando eu falo de desenhar o negócio, quais são os componentes fundamentais? O que um bom modelo de negócios deve mostrar sem sombra de dúvidas? São 3 coisinhas apenas. Uma nova tríade aí também. Como eu crio valor, como eu distribuo esse valor e como eu capturo valor. Se o seu modelo de negócios responde a essas 3 questões e responde bem, você tem em suas mãos um bom modelo de negócio. O que é criar valor? Que produto você criou? Que serviço você oferece? É assim que você está criando valor. Como você entrega isso, esse produto ou esse serviço? Qual que são os seus modos de distribuição? E o que você recebe e como você recebe em troca por esse produto ou por esse serviço? Como você captura valor? Um bom modelo de negócios, no mínimo, responde a essas 3 questões de uma forma inequívoca. É uma boa maneira de testar uma arquitetura de negócios ou um bom modelo de negócios. Esse papo, para minha alegria, ele ficou mais frequente nos últimos tempos. Nessa tela eu mostro 3 livros, 3 dos mais populares, que começaram a falar sobre o desenho de negócios sem aquele ranço todo que vinha das propostas da turma de TI, da turma de tecnologia da informação. Quando você dá uma olhada em TOGAF, que talvez seja o padrão arquitetônico mais conhecido, e outras propostas, ou outros modelos, ou as ferramentas que vêm da área de TI, é tudo muito quadradinho, é tudo muito fechadinho, parece que muito restrito a um silo ou a um perfil de profissional que, de uma maneira ou de outra, sempre afastou a turma de negócios. A minha felicidade é que essas publicações, o trabalho do Dan Rohn, do Alexander Osterwalder e de outros, tem popularizado essa conversa sobre modelagem de uma forma muito legal. De fato, é pop. São pop essas propostas, são fáceis, são relativamente simples. E isso nos ajuda a avançar nessa conversa sobre desenho, sobre arquitetura de negócios. O Rohn, no seu último título, ele faz até essa provocação. 90% de tudo que circula na internet é visual. 90% dos dados que nós temos hoje foram criados nos últimos 2 anos. Esse é um dado um tanto assustador. Mas o mais assustador de todas é essa última estatística que o Dan mostra. 90% das pessoas de negócios não sabem usar visuais. E talvez por isso esse papo, essa proposta dessa minha aula de hoje chamem a atenção. Caramba, 90% das pessoas não sabem usar visual. E isso é um tanto mais chocante quando a gente descobre alguns dados que o próprio Dan já tinha mostrado em um livro anterior, na verdade no seu primeiro livro, The Back of the Napkin, que apareceu agora há pouco para vocês, o título em português é Desenhando Negócios. Eles se amparam um tanto em neurociências, na neurobiologia, e nos mostra que o nosso cérebro gosta de imagens, que ele pensa através de imagens, e que de cerca de 75% daquele aparato que nós temos na cabeça para processar os 5 sentidos, 75% dedica-se exclusivamente ao processamento da visão. Ou seja, nós temos um potencial aqui de processamento muitas vezes desperdiçado. Isso no dia a dia. Se você falar que o seu modelo de negócios, que a sua proposta, que seu pitch está lá
não importa se tem 2 páginas, ou 10 páginas, ou 60 páginas, o que seria um pecado, e não tem uma única imagem, não tem um único diagrama, não tem um único visual, eu posso te adiantar, esse teu modelo tem algum problema muito sério. Não dá para comunicar o que você quer comunicar, principalmente porque a gente está tentando comunicar algo talvez emotivo, ou algo funcional, só através de palavras e números. Isso não vai funcionar bem. Espero ter explicado a motivação para essa nossa conversa. Então agora eu vou falar sobre como organizamos uma caixa de ferramentas de desenho, de modelagem ou de arquitetura. Eu vou ficar revisando esses termos, né, trocando essas palavrinhas, que são sim intercambiáveis, né, arquitetura, desenho, modelagem. Talvez até o final do nosso encontro eu fixe uma delas. Tá? Deveria fixar no título, né, desenho. Mas vamos lá. Como organizar uma caixinha de ferramentas? E por que isso deve nos interessar? Eu sei que desse lado daí nós temos empresários, empreendedores, analistas de negócio, com certeza, e cada um tem uma caixa de ferramentas diferente, vai demandar um tipo diferente de ferramentas. Muitas similares e muitas específicas. Mas como você organiza essa sua caixinha? E por que isso é importante? Caramba, quando você vai fazer um trabalho, qualquer trabalho, desenhar um negócio, ou fazer um diagnóstico, ou fazer uma análise, você lança mão de ferramentas para fazer o diagnóstico correto, para fazer uma análise eficaz. Como imagina aquela caixa de ferramentas do marceneiro e tal. A hora que ele abre aquela caixinha, o que ele vê? Como que aquilo está organizado? Imagina uma caixa muito bem organizada. De certa forma, essa é a espinha dorsal dessa nossa aula, porque não tem uma resposta simples. No Desenhando Negócios, do Dan Rohn, ele propõe um vocabulário visual básico com esses elementos. Reparem que cada um desses elementos responde a uma pergunta-chave. E nós temos nessa tela as 7 perguntas fundamentais. Ou seja, quando eu pergunto ou quero saber do que eu estou tratando, eu traço um objeto, e esse objeto pode ter N formatos. Quando eu estou falando sobre quem, eu vou desenhar um bonequinho, um stickman, não importa, mas eu represento uma pessoa, pode ser um retrato simples. Quando eu estou falando de quantificação, a pergunta é quanto, a melhor resposta possível é através de gráficos. E o Dan, no primeiro livro, fala gráfico de barra, é o mais legível de todos. Quando a pergunta é onde, a minha resposta é um mapa. Quando, uma linha de tempo. Como, o fluxograma, o velho e bom fluxograma. Há décadas, a forma mais eficaz de responder como. E, por fim, uma coisa que o Dan mudou e melhorou no seu trabalho, porque ele não falava de equações nos primeiros livros, e agora é a sua recomendação na formatação disso que eu chamei aqui de vocabulário básico. É uma estrutura interessante, mas é uma estrutura minimalista. Ela, de fato, nos atende em N fatores, mas será que eu consigo trabalhar com apenas 7 ferramentas? Será que quando eu falo de objetos, de gente, de gráficos, uma ferramenta basta? Um desenho bastaria? Eu estou considerando que eu, com este vocabulário, trato de todas as questões, mas será que cada uma dessas questões merece apenas uma resposta? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fiz questão de colocar esse slide com essa hierarquia, invertendo um pouco da situação anterior, só para destacar que nós temos aqui, de fato, uma hierarquia, e que a pergunta mais importante é aquela primeira. Nós temos hoje livros saindo por aí para nos ensinar a pensar, ou a tratar, ou a nos preocupar com o porquê. Tá? Gary Hamel, ele fez uma provocação muito legal. Do conhecimento para baixo, da pergunta como para baixo, hoje a gente compra isso baratinho lá em Bangladesh ou no Vietnã. O que diferencia legal hoje um profissional é compreensão. Fechei parênteses, voltando ao nosso papo. Se a proposta daquele vocabulário básico é minimalista, eu colocaria como uma forma de organizar a sua caixa de ferramentas, a mais básica de todas. Essa que eu apresento agora talvez seja a mais completa, a mais ambiciosa.
E ela é elegante porque ela parte de uma solução muito elegante, da tabela periódica que a gente conhece no mundo da química. O trabalho desses dois caras foi, assim, surpreendente. Esse link que aparece para vocês no canto inferior direito da tela dá acesso ao PDF original, onde essa proposta foi apresentada pela primeira vez. É de uma universidade suíça. Esses dois autores, quando vocês acessarem Langler e Wepfer, eles têm um livro muito legal que saiu aqui no Brasil pela editora Campos, chamado Comunicação Visual, mas infelizmente nesse livrinho, que é um livrinho mínimo, eles abandonaram a ideia da tabela periódica. Mas enfim, a tabela periódica é uma outra sugestão para organizar a nossa caixa de ferramentas. Reparem o nível de detalhamento que ele chega, né, ao separar a visualização de processos, de visualização de estrutura, e lá em cima, as cores diferenciando que tipo de visualização que eu busco, de dados, de informação, de conceitos, estratégia e assim por diante. É um trabalho que, de fato, desde o primeiro momento me chamou a atenção pela riqueza. Mas será que a gente só tem esse conjunto de ferramentas? Com certeza não. Eu comecei um inventário numa ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e interrompi esse inventário quando eu estava batendo lá em 200 e tantas ferramentas. Ou seja, essa tabela periódica, apesar de bastante completa, ela não é completa, ela não traz todas as respostas, mas, no mínimo, é um bom ensaio e é uma boa sugestão. Assim como aquele vocabulário básico também é uma boa sugestão. Infelizmente, recentemente, parece que a gente optou por uma simplificação que esbarra o simplismo. Eu sou meio conhecido por ser muito crítico ao Canvas, que entenda, você não critica uma ferramenta pela ferramenta, né? Eu não conheço ninguém que critique um martelo, ou que critique uma furadeira ou uma chave de fenda, ok? A ferramenta, ela tem as suas características e tem as suas restrições by design, ela foi concebida assim. Por exemplo, o Business Model Canvas não está nem aí, no seu formato original, ele não está nem aí para os seus concorrentes. E será que dá para a gente pensar um negócio sem cogitar ou sem avaliar quais são as propostas concorrentes, quais são as ofertas concorrentes? É difícil você imaginar que contemplou todo um negócio e que pode fazer vista grossa para os seus concorrentes, para a influência do governo em todas as suas esferas, dos grupos de pressão, sindicatos e assim por diante. O Canvas não considera essas informações. Isso é by design, para que você possa se concentrar em outras 9 informações tidas como fundamentais. O Business Model Canvas é uma boa ferramenta de modelagem porque ela responde aquelas 3 questões-chave que eu coloquei anteriormente. Ela nos mostra como criar valor, como distribuir valor e como capturar valor. Então, ele passa no teste. O que eu quero dizer ele não é suficiente. Eu vi muita gente em startups e com ideias novas que acreditaram que bastava um belo Canvas. Não, ele nunca é suficiente. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Mas é uma ferramenta que a gente deve contemplar na nossa caixa. Aliás, esse negócio de você escolher ferramenta e entrar em guerrinha religiosa, essa é melhor do que aquela, a gente vê isso muito em torno de métodos, é uma coisa totalmente incompatível com o profissional do século XXI. Eu insisto nos meus artigos, vou insistir aqui. A qualidade das ferramentas que você domina é tão importante quanto a quantidade de ferramentas que você domina. Essa de eu gosto disso, não gosto daquilo, então não vou aprender aquilo, não combina muito bem com esses tempos que nós estamos vivendo. Tem uma ferramenta mais adequada em determinado contexto. E aí de quem não conhece aquela ferramenta naquele contexto. Eu não uso o Canvas como base, como a organização padrão das minhas caixas. E vou tentar mostrar para vocês o porquê. Quem assistiu a minha aula anterior, chamada Imagens da Organização, pôde conhecer um cara antigaço, foi proposto no início dos anos 70, e que ainda hoje é muito trabalhado, mas não do lado de cá do Atlântico, nem na América do Norte, mas que na Europa é bastante difundido. Ele é conhecido como VSM, ou Modelo de Sistemas Viáveis. E esse modelo, muito elegante e matematicamente perfeito, matematicamente íntegro, muito coeso,
norteia, dá base para boa parte das minhas sugestões. Mas, de certa forma, seria uma loucura minha tentar, nessa aula hoje, sem entrar na teoria do VSM, estruturar a minha caixa de ferramentas em torno dos 5 sistemas propostos no VSM. Então, eu não vou fazer isso. Para quem perdeu a última aula, está aqui só a título de curiosidade, um dos desenhos originais do VSM. Se esse meu desenho parece uma coisa intrincada, reparem a sugestão original, com essas linhas em vermelho sugerindo toda a recursividade que já está embutida no modelo. É desnecessário dizer que eu sou apaixonado por isso aqui, porque eu nunca vi um modelo tão legal para qualquer tipo de organização. Mas, de novo, esse não é o nosso papo de hoje, ele vai nos ajudar só um pouquinho numa distinção que eu mostro daqui a pouco. Chegamos, então, ao nosso terceiro ponto. Elementos de uma história bem contada. E por que eu saio da metáfora caixa de ferramentas para a história? Por mais que eu ensaie, eu sempre acabo optando pelo improviso. Mas o ato de contar histórias está conosco desde a pré-história. É assim que a gente aprende, é assim que a gente ensina e tudo mais. Existem N formatos de histórias e, consequentemente, N formas de contar a história. Mas toda história bem contada, ela tem alguns elementos-chave. Por exemplo, ela tem personagens, ela tem cenários, ela tem uma trama com início, meio e fim. Dentro dessa trama, a gente consegue quebrar em cenas específicas. E essa história nos é um tanto mais cativante e interessante quando ela apresenta reviravoltas, algumas surpresas e algumas mudanças. Eu achei essa metáfora interessante para apresentar um conjunto de ferramentas para vocês, sem seguir método, sem uma ordenação do tipo, eu vou começar um negócio amanhã, eu quero saber a sequência de ferramentas que eu vou aplicar. Esquece. A proposta dessa aula não é essa. Eu vou te mostrar as ferramentas a partir de agora, e eu prometi em mais de um lugar, que são mais de 20 ferramentas, mas eu vou estruturar essas ferramentas por elemento de história. Então eu vou, primeiro, ferramentas que nos mostram personagens, depois ferramentas que nos mostram cenários e assim por diante. Vocês entenderam qual é a pegada. É essa viagem que nós começamos agora. Eu acho que eu errei muito feio ao propor essa aula em 60 minutos. Eu espero que você não tenha assumido nenhum compromisso para as 21 horas em ponto, porque eu já considero impossível que eu encerre exatamente às 21 horas. Eu conto com a sua compreensão. Para você ter uma ideia, essa aula é de 60 minutos, e eu estou aqui com uma apresentação com 60 slides. Eu sempre sou louco assim. Eu já fui para aula de 2 dias com mais de 300 slides. Eu prefiro pecar pelo excesso. Vamos lá. Eu só uso 2 ícones em cada uma das ferramentas para breves distinções. É uma distinção importante na nossa caixa de ferramentas. Aquela ferramenta que se aplica no contexto da análise, ou seja, quando é o pensamento divergente, quando eu quero criar alternativas, e o pensamento de síntese, quando eu quero tomar decisões. É importante que a gente saiba fazer esse tipo de distinção. Existem ferramentas mais adequadas para um ou outro tipo de pensamento. É uma primeira categorização chave na nossa caixa de ferramentas, e eu trouxe esse papo para cá porque vocês vão ver esses ícones no canto superior direito de cada ferramenta, indicando em que momento aquela ferramenta é mais adequada. De novo, na análise você está quebrando um problema em pedacinhos, tá? Isso é análise. Na síntese, você está juntando pedacinhos e tentando compor um todo coerente. São movimentos diferentes, é um tipo diferente de pensamento, e daí a importância dessa distinção. Eu chego a dizer que uma reunião muito bem programada, planejada, ela não costuma misturar esses 2 tipos de pensamento. Então nós temos aquelas reuniões em que nós vamos insistir num pensamento divergente, de análise, e existem reuniões, elas deveriam ser um outro evento para propor o pensamento convergente, para propor a tomada de decisões. Eu não citei até agora, e antes que eu me esqueça, uma outra proposta de organização de caixa de ferramentas se tornou bastante popular através do livro Game Storming, da Sunny Brown
e outros 2 autores, em que eles estruturam as ferramentas como se fossem jogos. Então tem ferramentas básicas, depois aquelas de abertura, de meio de campo e depois de encerramento de jogos. É um raciocínio similar a esse que eu estou apresentando aqui para vocês agora, distinguindo análise e síntese. E uma outra distinção vem do meu uso do VSM, aquela distinção em 3 camadas, em que a camada superior é identidade e propósito. Lá embaixo, nós temos operações e relacionamentos, o dia a dia. E entre as duas, entre o presente do dia a dia e o futuro proposto na identidade e propósito, nós temos a transição. Então, esses 3 ícones também vão aparecer distinguindo as ferramentas. Só que, como eu estou falando de ferramentas fundamentais, a grande maioria se aplica nessas 3 camadas. Mas fica, no mínimo, a título de curiosidade para ti, que eu também proponho essa distinção. Tá? Tem ferramentas que, por exemplo, só fazem sentido quando eu estou falando de transição. Agora, outras ferramentas, quando eu estou analisando ou diagnosticando uma determinada operação, e assim por diante. É outra distinção, é outra caixinha diferente na nossa caixa de ferramentas. Agora vamos para as histórias propriamente ditas, e começando pela parte mais importante, por gente, pela gente, pelos personagens. Se tem um modelo básico de ferramenta que vai aparecer diversas vezes hoje para vocês, é a tal matriz 2x2. Se preparem para isso. Vão aparecer pelo menos umas 3 ou 4 ou meia dúzia de versões diferentes. Fazer o quê? Se ela é tão comum, é porque é eficaz no que se propõe. E aqui eu estou falando de outra ferramenta, assim, bem feijão com arroz. O mapa de envolvidos, ou mapa de stakeholders, em que nós diferenciamos perfis de pessoas em determinado contexto. Se eu estou falando de um projeto, por exemplo, eu quero saber que influência aquela pessoa vai exercer no projeto, quem vai poder colocar requisitos e que impacto aquele projeto no futuro terá no dia a dia da pessoa. Essa distinção que eu fiz com ícones está bem menos divertida do que a que eu costumo fazer em sala de aula, em que o quadrante superior direito eu chamo de cônjuges, e você deve tratar aquilo ali como se fosse um casamento de fato, com tudo que significa o casamento, convívio diário, muito respeito, paciência e por aí vai. No canto superior esquerdo, crianças, deixando subentendido que todo cuidado é pouco. E por que disso? Porque eu vou mexer pra caramba no dia a dia daquela pessoa e ela não vai poder influenciar o projeto. Então nós temos o cônjuge de um lado, os filhos no outro lado, na parte superior. Na parte inferior, no canto direito, o sogro, desobedece o sogro para você ver. E no canto inferior esquerdo, o cunhado. E a eterna pergunta, para que serve cunhado? A menos que seja um cunhado bem abonado, para que ele serve? Esse mapa pode se alterar para capturar outras informações. Eu não sei se vocês separaram, mas agora os 2 eixos estão tratando de um tipo de informação totalmente diferente. Agora eu comecei a falar sobre a fidelidade do cliente, há quanto tempo ele é meu cliente, e qual é o ticket médio, quanto ele costuma gastar de dinheiro comigo. E reparem que, por mudar simplesmente a etiqueta dos eixos, eu faço uma análise totalmente diferente daquela proposta no desenho anterior. E está aí a versatilidade da ferramenta, e está aqui uma outra forma de capturar essa informação que é muito rica, ao ponto de merecer o adjetivo ferramenta fundamental. A gente usa particularmente essa versão que eu estou exibindo agora muito para uma análise de quem está da porta para fora e da porta para dentro. A ferramenta permanece, só que agora eu falo de um mapa de talentos. Eu estou querendo agora analisar com quem eu conto. E talvez uma das formas mais utilizadas recentemente é o tal do mapa que em inglês eles chamam de will versus skill, e que eu traduzi para habilidades e conhecimentos no eixo horizontal versus a disposição no eixo vertical. E o que eu estou querendo medir aqui? Até que ponto aquela pessoa está de fato comprometida com minha proposta de valor, comprometida com os nossos projetos e com os nossos planos, e até que ponto ela está habilitada, ela está municiada para executar o que a gente espera dela. Essa é uma avaliação rica, normalmente fica presa lá no RH, e isso é sintoma de uma empresa que ainda não entendeu bem o mundo que nós estamos, né?
Não pode ser uma coisa, uma avaliação que você faz uma vez por ano, não pode ser uma coisa que fica fechada no RH ou que só o superior faz do subordinado, e por aí vai. Mas, enfim, esse não é o nosso assunto. Nosso assunto é mostrar a ferramenta e falar, olha, está aqui uma outra ferramenta fundamental se a tua intenção é desenhar um negócio. Não importa se começando agora, não importa se para diagnosticar um negócio já corrente, em andamento. Segunda pecinha, quando contamos histórias, são os cenários. E temos aqui um encontro com outra ferramenta clássica, a análise STEMP, que em alguns trabalhos é identificada como PESTEL ou PESTEL, sei lá, nome feio. Eu prefiro o STEMP, para deixar a política como sendo a última. Em nomes alternativos, a política seria a primeira coisa analisada. O que você faz aqui? Você pega tendências, você está olhando lá fora, você está olhando o mundo lá fora e capturando tendências nesses 5 grandes cenários, sociedade, tecnologia, economia e assim por diante. E posiciona isso, considerando particularmente o impacto daquela tendência ou daquele movimento para o seu negócio. Temos uma eleição presidencial e para governadores e deputados no ano que vem. Que resultado teria algum impacto no seu negócio? O seu negócio tem a ver com isso? Tomara que não, sinceramente, tomara que não. Mas se tem, é algo que você captura nesse tipo de análise. No seu ramo de atividade, existe algum movimento, alguma mudança tecnológica que deve afetá-lo? Qual que é a probabilidade dessa mudança acontecer no próximo ano, nos próximos 2 anos? Enfim, é uma ferramenta de avaliação estratégica, e se a gente está falando de cenário, é uma ferramenta básica, uma outra ferramenta fundamental para você ter aí no seu cinto de utilidades. Já o mapa causal, ele é muito raro, particularmente aqui no Brasil, e eu não entendo por quê. O mapa causal é uma ferramenta que vem diretamente do pensamento sistêmico, de dinâmica de sistemas. Não vou entrar no meu chororô, por que o pensamento sistêmico não pega no Brasil. Eu estou aqui para mostrar a ferramenta. E aí, para popular isso aqui, eu fiz buscas na internet. Eu falei, qual que é a forma mais simples de mostrar um mapa causal? E encontrei essa coisinha aqui em baixíssima resolução e achei de uma simpatia absurda para mostrar o tipo de informação que nós registramos e como registramos no mapa causal. Repare que a quantidade de ovos nos dá um número maior de galinhas, só que cada vez que essa galinha atravessa uma rua, uma avenida, nós temos uma redução do número de galinhas, consequentemente uma redução do número de ovos e por aí vai. Pois bem, eu tentei encontrar uma versão super simples de um mapa causal. Se eu fizesse o oposto, uma versão mais robusta e que mostra todo o potencial de um mapa causal, e se eu tivesse condição de fazer um zoom nisso aqui para vocês, está aqui um outro exemplo. Eu não tenho como fazer esse zoom, mas você tem como visitar esse endereço que está aparecendo no canto inferior direito e conhecer uma ferramenta fantástica de modelagem, que serve não apenas para mapas causais, mas para qualquer tipo de mapeamento de redes sociais e tudo mais. Vale a pena conhecer, se você não conhecia, o endereço está aí embaixo no canto inferior direito da sua tela. O mapa causal é uma ferramenta fundamental, porque ela me permite capturar dinâmica. As outras ferramentas, de certa forma, elas são fotografias, né? Elas pegam um momento específico de um negócio. Quando eu falo de mapa causal, eu consigo projetar cenários, eu consigo trabalhar, inclusive, com projeções matemáticas, indicando se acontecer aquilo e qual é o reflexo isso em N variáveis. Ou seja, é um potencial de análise, é uma ferramenta com um poder tal que não pode ser ignorada no arsenal de um empreendedor, de um executivo, de um gerente, de um analista. Assim como essa ferramenta, que também é pouco conhecida, mas ao contrário do mapa causal, que já tem mais de 40 anos, o mapa de transformações, este mapa especificamente, é uma proposta muito recente. Eu não vi em nenhum trabalho anterior a um trabalho deste ano. Quem ficou curioso, depois, por favor, me passa o e-mail, manda uma mensagem aí no chatzinho. Eu não vou conseguir puxar de memória a origem desse cara. O livro é Dual Transformation, algo desse tipo, mas se você ficou curioso, me chame a atenção que eu te passo a referência completa.
Me desculpem, mas com esse tempo seco, se eu não molhar a garganta de 5 minutos, a voz vai falhar. O que esse mapa de transformações está me dizendo? Na verdade, é uma provocação e tanto. A transformação A é o nosso esforço para reinventar o hoje, lidando, de certa forma, com o que o Clayton Christensen chamou de o dilema da inovação. Nós temos que lidar com hoje e reinventá-lo. Um desafio, por exemplo, pensa nos motoristas de táxi desesperados depois do surgimento de Uber e equivalentes. Como eu posso fazer o meu trabalho de uma forma diferente? Esse é o reinventar o hoje. E repara que eu não estou mexendo no que eu faço. Por exemplo, o motorista de táxi transporta pessoas. Esse é o trabalho que ele executa. Mas o como pode ser alterado? O que ele pode alterar? E aí ele vai discutir os fatores fundamentais. Ele vai discutir o seu modelo de precificação, o seu modelo de vendas, a forma como ele presta serviço e como ele presta suporte e assim por diante. Esse é a transformação A, e ela precisa ser considerada. Mas todo negócio que tenha preocupação com sua longevidade, nos dias de hoje não pode mais desconsiderar a criação do amanhã, a transformação B. Olha que provocação. O que esses autores estão falando você, além de cuidar bem do hoje, reinventando hoje, o como você oferece o seu trabalho, ele está falando em você contemplar outros trabalhos, outras responsabilidades, de forma a criar o amanhã. Como o trabalho é lá de fora, todos os exemplos citados, e são vários exemplos, todos muito bons, todos vêm lá de fora. Mas pensem, por exemplo, na Amazon, talvez o exemplo mais nítido. Lá em 2005, quando a Amazon falou, vou começar a oferecer serviços internet, soluções de nuvem e tudo mais. Com certeza, alguns investidores da Amazon olharam para a cara dos caras e falaram, vocês estão malucos, o que isso tem a ver com varejo e com venda de livro e de outras coisas? Não tinha nada a ver. Hoje a Amazon tem pelo menos 30% desse mercado. A receita que ela tem com esse serviço é considerável no seu portfólio. É algo que, a princípio, não tinha nada a ver com o seu core business. Aliás, o core está no canto inferior esquerdo desse diagrama. Esse cinza mais escuro representa o seu core. É você hoje. O que atual e o como atual. Agora, prestem atenção no eixo Y, no que. Eu vou falar sobre isso agora. E, para tanto, a gente precisa entrar na trama. Ou no drama. Ninguém aqui quer comédia, né? Quer que seu negócio seja só uma comédia ou simplesmente uma comédia. Então vamos para a trama ou para o drama. Essa ferramenta Job Subdone tem 25 anos de vida. E é uma outra ferramenta que também não é muito conhecida. Felizmente, muitos trabalhos recentes, mas muitos mesmo, têm citado Job Subdone. Inclusive esse do mapa de transformações que eu mostrei há pouco. Aquele eixo vertical, o que, é definido pelo Job Subdone, pelo trabalho que você executa. Simplificando, do que a gente está falando aqui? O seu cliente contrata o seu produto ou o seu serviço para realizar um trabalho para ele. Olha a forma de pensar. O seu cliente tem um trabalho, por exemplo, lavar roupa em casa. Ok? Isso é um job to be done, um trabalho a executar. O seu cliente vai contratar um serviço seu ou um produto seu para executar esse trabalho para ele. Ele contrata o seu produto ou o seu serviço. Job Subdone está no trabalho do Clayton Christensen em diversos trabalhos. Qualquer livro dele que você pegar, você vai ver a citação dessa ferramenta. O dilema da inovação, que é o mais clássico, e todos os trabalhos recentes. Inclusive o último, Competing Against Luck, ou Competindo com a Sorte, ainda sem versão em português, que praticamente é um livro só sobre a ferramenta Job Subdone. A ferramenta é muito rica porque ela permite que você se concentre apenas no que precisa ser feito e não no como. Você vai trabalhar no domínio do problema. E por que isso é relevante? Primeiro, porque o domínio do problema não muda tanto quanto o domínio da solução. Aliás, ele é perene. Você não vai inventar um job to be done, você descobre um trabalho. O Uber não inventou um job to be done.
O Uber é uma forma nova de executar um trabalho, que antes era feito através do táxi, do seu carro próprio, ou de uma bicicleta, ou do transporte público. Ele veio com uma alternativa diferente. Mas o trabalho, transportar pessoas, não foi inventado pelo Uber. Ele existe desde sempre. Repare o que a ferramenta nos força a pensar. Desde que eu comecei a citar essa ferramenta, lá atrás, eu falo que, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa para descobrir requisitos funcionais. É sério. Até a forma de redigir o trabalho nesse quadro do meio, é a regra que eu uso para redigir um requisito funcional. O verbo no infinitivo seguido do substantivo. Lavar roupa, registrar cliente, instalar TV, e assim por diante. Olha que legal. Mas não é só isso, não é só o aspecto funcional. Em Job to be done, você também se preocupa com o aspecto emocional, ou seja, não é apenas o que o cliente quer fazer, mas como ele espera se sentir. Ou, ainda mais, como ele espera aparecer perante os seus colegas. Reparem que quando uma pessoa compra o iPhone da Apple, por exemplo, ela tem essa combinação de uma necessidade funcional, emocional e também social. Nessa ferramenta, quando você descobre esses trabalhos, você começa, na última coluna direita, a cogitar soluções. A gente vai falar disso um pouquinho depois. Então, reparem, e por isso eu volto ao mapa de transformações, que esse eixo vertical, o Q, são os trabalhos que você executa. Pensa bem, pensa o seu negócio assim, quais trabalhos o seu negócio executa? Talvez seja um só. Ou são mais? Quais? Como você pode executar esse trabalho de uma forma diferente? Quais trabalhos diferentes você consegue agregar? Ou você conseguiria agregar? De novo, é outro papo que daria pano para manga. Eu estou aqui só para mostrar as ferramentas e, de certa forma, colocar a provocação para vocês. Então, vamos seguir. Na provocação. Quando eu destaco um trabalho, um job to be done, eu tenho condição de traçar um mapa de expectativas. O que o cliente espera? O que ele deseja daquele meu produto ou daquele meu serviço? E o que ele não deseja? Mas olha que ferramenta legal, eu não estou olhando só para o cliente, por mais que a gente vive insistindo, o cliente tem sempre razão, mas e o meu negócio? O que eu desejo com esse trabalho? O que eu espero conseguir? E o que eu não desejo através desse trabalho? Ou seja, através desse produto ou desse serviço? Trabalhando assim, eu consigo trabalhar alternativas, e aí nos aparece outra ferramenta fundamental, um mapa de alternativas. Dado um job to be done, dado um trabalho a executar, quais alternativas o nosso cliente tem? Quais soluções ele tem por aí? Como seria a minha solução? Quais são os prós e contras de cada uma delas? E ao contemplar prós e contras, a gente deve considerar tudo mesmo. O modelo de venda, o modelo de precificação, o suporte, se eu for simplificar, pontos fortes e fracos na criação, na distribuição e na captura de valor. Quem aí é fã de Fórmula 1 já viu uma coisa fantástica que tem nas transmissões, quando o computador simula a volta perfeita. Ele pega o melhor trecho de cada piloto e monta como seria a volta perfeita. Na Fórmula 1 é impossível, ou praticamente impossível, que o mesmo piloto faça a volta perfeita. Mas o que te impede de fazer o produto ou o serviço perfeito? Já pensou se você capturar o que tem de melhor em cada um dos seus concorrentes e desenhar? O que te permite fazer esse tipo de provocação e de comparação é um mapa de alternativas, essa ferramenta que eu estou sugerindo neste ponto. Do mapa de alternativas, você pode fazer uma análise custo-benefício. Custo-benefício? Não. Olha que nome, olha como o nome está diferente. Análise custo-benefício expressa da forma como normalmente é expressa, com um hífen ou um sinal de subtração separando as duas palavras, ou um X, um eventual sinal de multiplicação separando as duas palavras, tem dois bugs. Tem um bug matemático e um bug psicológico. Se o benefício é 10 e o custo é 5, se você coloca 5 na frente do 10 e coloca um sinal de subtração ou de multiplicação, que número isso me dá? 5 menos 10, ou 5 vezes 10. Esse número não faz sentido nenhum. Se a análise custo-benefício pretende ser matemática, e ela é matemática, então a forma como nós estamos escrevendo
Está errado. Não é custo-benefício indicando uma eventual subtração ou uma multiplicação. Segundo bug, é psicológico. Quem coloca o custo na frente do benefício? Quando você vê algo que quer, a primeira coisa que chama atenção é o custo, é o preço? Lógico que não, é o que você espera ganhar com aquilo. Então, parece fazer um tanto mais sentido que a gente fale de uma matriz benefício barra custo. E esse barra está indicando, olha, isso é uma divisão. Tá? Se você dividir um pelo outro, e esse número for menor do que 1, não vale a pena investir naquilo, ou não vale a pena comprar aquilo. Parece uma coisa beabá, né? É uma coisa. Essa é feijão com arroz pra caramba. Todo dia tem um jornal ou tem um jornalista falando de análise custo-benefício. E parece que ainda não caiu a ficha de que é bugada essa forma de exprimir e essa forma de ver a ferramenta. Colocando assim, ela ganha uma utilidade e é claro que faz parte do arsenal de todo bom empreendedor, executivo, gerente, analista. Assim como a matriz força-relevância. Uma coisa é saber custo-benefício, outra coisa é saber quais são os seus pontos fortes e que relevância que a sua clientela dá para aquilo. Se o teu preço de venda é um ponto fraco, mas é o principal fator considerado por um cliente seu, você está com um problema. E o que você pode fazer para lidar com isso? Reparem que eu mexi um pouquinho naquela matriz, de novo, usando uma matriz 2x2, eu mudei os termos e ganhei uma ferramenta nova, que me permite uma outra perspectiva, um outro tipo de análise, bem diferente da proposta anteriormente. E por falar em força, né, olha outra coisinha tão comum, a matriz SWOT, para analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É lógico que ela faz parte do seu arsenal, mas essa não tem muito segredo, né? Acho que essa todo mundo já utilizou algum dia. Cuidado com algumas interpretações que tem por aí, tá? É interessante notar que isso que está aqui embaixo é da porta para dentro, aquilo que está na parte de cima é da porta para fora, de certa forma está lá fora, né? E o que está aqui embaixo é o hoje e aqui e agora. Acabei até confundindo algum aí, né? Então vamos mudar de tema e vamos para cenas. Só um segundo. Me desculpem. Seguindo, cenas. Sugeri ali atrás que JobSubDone me permite cogitar alternativas, depois eu tenho lá um mapa de alternativas, num determinado momento você precisa de uma ferramenta que te ajude a desenhar a solução, né, a formalizar uma solução. Esse diagrama é muito legal porque te permite ainda trabalhar alternativas, né, por exemplo, o nome do produto, você pode brincar com isso numa sessão de brainstorming, relacionar concorrentes ali dentro de categorias e tudo mais, mas depois, a partir desse diagrama, nessa sequência, você monta um elevator pitch, você monta o pitch para o cliente tal, que tem a necessidade de fazer tal trabalho, eu tenho o produto tal, da categoria tal, que oferece tais benefícios e custa tanto. Reparem que é a sequência ideal de construção de um pitch, do pitch mais básico, aquele papo de 2 minutinhos você apresenta a sua solução. O pitch é uma ferramenta básica. Este diagrama nos ajuda a construir o pitch e buscar alternativas de palavras na hora de definir uma categoria, na hora de definir particularmente o nome do produto ou serviço. Outra cena, e essa aqui super relevante, e uma ferramenta que de certa forma ficou mais comum depois da onda de User Experience, depois de Design Thinking, capturar a jornada do cliente. Eu tentei montar a ferramenta de tal forma que ela matasse mais de um coelho. Reparem que eu tenho na frente do cliente a possibilidade de capturar o front office e o back office, a frente e a retaguarda. E destaquei ainda elementos de infra, separando os momentos, antes, o início, durante ou depois. Ou seja, antes do cara virar cliente, como ele faz contato comigo? Depois, quando ele começa a interagir comigo, quais canais eu ofereço?
e o que eu estou usando da minha retaguarda para oferecer aquele serviço ou para fornecer aquela informação. E durante a minha relação com o cliente, quais canais eu ofereço, quais processos eu estou executando. Reparem que essa ferramenta pode ser bastante versátil. Você pode capturar a retaguarda, por exemplo, como um diagrama BPMN. Se você já tem esse diagrama BPMN, talvez seja uma questão de copiar e colar aqui, para que você perceba o trabalho de retaguarda que representa uma interação do cliente. Mas não perca nunca o principal. Essa ferramenta, jornada do cliente, quer capturar qual é a experiência do cliente e como eu posso tornar essa experiência a melhor possível a cada interação dele comigo, em diversos momentos dessa interação. Ainda em cena, esse balancete apareceu na outra aula. Quem assistiu a aula Imagens da Organização pôde ver o tal balancete cibernético. Agora a gente começa a colocar um pouco de números, porque não dá para falar de ferramentas em que eu tenho N aspectos visuais, mas não lido com números. Num determinado momento eu lido com números, todo negócio lida com números. E quais números são fundamentais? A nossa contabilidade tradicional, e já já eu vou falar um pouco mais sobre ela captura o que passou. A contabilidade, de certa forma, é só retrovisor. Ah, Paulo, mas tem lá o recebíveis a longo prazo. Ok, mas repara que se é um recebível a longo prazo é porque você já fez aquela transação. Você só parcelou aquela transação, mas ela já aconteceu, está no passado. A contabilidade não nos mostra nada do que vem pela frente. Ela pode te indicar que teu presente está horrível, o caixa está no vermelho, mas ela não mostra o que vai ser depois de amanhã. Às vezes depois de amanhã você fecha um contrato de milhões e pronto, inverteu a coisa. E a contabilidade não tinha a menor ideia disso. Ou seja, não estou falando que a ferramenta contabilidade é inútil, mas o fato é que ela é incompleta se você quer fazer um modelo de negócio, se você quer gerenciar, e assim por diante. Por isso eu comecei a usar o termo balancete cibernético. O autor, o inventor disso aqui, nunca cometeu tal pecado, mas eu uso. Em respeito ao meu saudoso pai, que era contador, eu uso o termo balancete porque isso aqui parece, de fato, um balancete contábil. Até pelo fato dele ter partida dobrada, até pelo fato dele buscar o equilíbrio e ser uma experiência de soma zero, num outro contexto. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas separem a conta. Se hoje, nesse dia que se encerrou, você só vendeu 2, não sei o que você vende, mas você só vendeu 2, mas tem uma capacidade instalada para vender 4, isso indica que a sua produtividade está em 50%. Ok? Nada de novo aqui, a tua contabilidade já te mostra isso. Aliás, talvez o teu contador, se for um tanto sangue frio, ele vai falar, olha, manda 2 caras embora que a gente reduz aquela capacidade ali para 2 e a tua produtividade vai para 100%. Lindo, cara. Ele só não sabe que está condenando ainda mais o seu futuro. Porque para o seu negócio ser viável, não é uma questão de vender 4, é de vender 10. E ser viável é ser sustentável, é ser longevo, se você tem a intenção que o seu negócio dure. E isso que a gente captura ali no número potencial, algo que passa totalmente desapercebido quando a gente olha para qualquer relatório contábil. Há ali uma performance, há um desempenho latente. E olha só o desempenho dessa organização. Só 20%, está feinha para dedéu. Se não se mexer, se ela não fizer alguma coisa, essa empresa vai fechar daqui a alguns dias ou meses, e vai aparecer mais uma placa, aluga-se. É isso que nos informa o balancete cibernético. Eu só não queria dar esse tom tão negativo numa época tão negativa. Então vamos mudar de assunto. Dá para ignorar a contabilidade, apesar de tudo que eu falei? Lógico que não. E está aqui uma forma de visualização da contabilidade que é de uma simpatia, mas é tão didática que é uma questão de paixão à primeira vista. Reparem, na coluna do lado direito, as suas fontes de recursos, de onde você obtém recursos. E na coluna da esquerda, como que você usa esses recursos. Na parte de cima é o que é como balanço ou balanço patrimonial, e na parte de baixo o seu demonstrativo, ou demonstrativo de receitas e despesas. Repara que você consegue capturar a contabilidade num único diagrama. É lógico que eu não estou sugerindo que você faça a contabilidade. O trabalho operacional da contabilidade é feito por contadores e auxiliares e assim por diante. O que eu estou falando é que essa é uma ferramenta fundamental para ti,
para que você possa olhar, você está olhando o seu negócio, você está analisando, diagnosticando o seu negócio, e não dá para fazer isso sem olhar lá para o caixa, sem para olhar para os recebíveis, para o seu ativo fixo, ou o que você deve, e está lá no passivo, e qual é o patrimônio líquido. Qual é a lógica que, para quem não tem noção nenhuma de contabilidade? Repara, vamos supor que você precisa fazer um novo investimento numa frota de veículos. Você dá uma olhadinha para o seu caixa, ali nos ativos, e caramba, você não tem grana para comprar uma frota nova, para fazer um upgrade da sua frota. Você tem duas alternativas. Você pode ir num banco e pegar uma grana emprestada, que seja o BNDES, não importa. Desta maneira você está aumentando o passivo, ok? Ou não, você chega aos sócios e fala assim, vamos fazer uma rodada de investimento, vamos colocar um pouco mais de grana aqui no nosso negócio. E dessa maneira você está aumentando o que a gente chama ali de patrimônio líquido. De qualquer forma, é uma grana que você deve. Mas ou você deve para o banco, ou você deve para os acionistas. Eu disse há pouco que a contabilidade é linda, e matematicamente linda, porque uma coluna menos a outra tem que dar zero sempre. Ok? Não é uma aula de contabilidade, eu precisava só mostrar essa ferramenta e falar, a contabilidade faz parte do arsenal de um bom analista, do empreendedor, do executivo. Pô, é desnecessário dizer isso, né? Você precisa conhecer o básico de contabilidade. E precisa saber planejar. E está aqui uma ferramenta de planejamento relativamente recente, nasceu na Intel, virou coqueluche no Vale do Silício e hoje é coqueluche por aqui também. O OKR, o Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados-Chave. Para que é de uma simplicidade absurda. O objetivo é obrigatoriamente qualitativo, você coloca algo ali qualitativo, eu gosto de chamar até de ideal, mas já eu falo um pouco mais sobre isso. Depois, os resultados-chave, normalmente a gente fica ali no número entre 3 e 5, eles são obrigatoriamente quantitativos, e você indica quais números você está buscando. Isso aqui é uma ferramenta de planejamento e de acompanhamento diário. Infelizmente, 2 dos livros recentes que apresentam essa ferramenta falam em análises mensais, trimestrais, anuais. Eu falei, caramba, a gente vai cair no mesmo ciclo da contabilidade? A intenção não deveria ser essa. Você tem como usar essa ferramenta, inclusive para uso pessoal. Eu faço aqui, por exemplo, eu preciso escrever 2.000 palavras por dia. Eu busco lá outros objetivos, não preciso falar sobre isso agora, mas eu tenho um resultado-chave, é escrever 2.000 palavras por dia. Não que eu publique isso tudo, mas o artigo que eu publiquei ontem, por exemplo, tinha 1.300 palavras. Então eu tenho uma meta diária, e eu acompanho isso todo dia. Não faz muito sentido trabalhar com essa ferramenta e, de repente, você de 3 em 3 meses vai ver se você está perto ou está longe daqueles resultados, daquelas metas. Sinceramente, não. Mas, enfim, o que vale é conheça a ferramenta, OKR. Nos aproximamos, então, mais do que na hora, né, porque já são 9 horas, do último conjunto, reviravoltas e mudanças. E está aqui talvez uma ferramenta que ainda não seja muito tradicional, não consegui nem achar um nome pop para ela, por isso esse nome um pouco estranho, MIP, talvez eu converta isso numa sigla, mas é um mapa de intervenções possíveis. Você tem N tipos de intervenções a fazer no negócio. Agora a gente está falando, não se esqueçam, de reviravoltas e mudanças, ok? Você pode tomar uma ação do tipo, eu vou mandar aquele cara ali embora. Eu vou mandar aquele cara ali embora, ou eu vou rever algumas políticas, ou eu vou contratar, eu vou vender esse meu ferro velho todo e vou passar tudo para a nuvem. Enfim, você tem ações específicas, você tem mudanças em procedimentos e em políticas, você tem projetos, uma coisa melhor estruturada, e depois você tem programas que são conjuntos de projetos ou sistemas de projetos, e por fim portfólios, ok? Tem toda uma escala. Mas num determinado momento, você indica quais intervenções são possíveis e faz esse tipo de avaliação, no mínimo, separando o que é estrutural do que é comportamental, porque são coisas diferentes para lidar, e também separando o impacto e o prazo daquilo. Esse mapa antecede a elaboração de um portfólio, por exemplo, ou de um programa e tudo mais, quando você avalia de uma forma um pouco mais detalhada as intervenções que pretende executar.
para cada uma dessas intervenções, você tem campos de força, né? Você tem gente que vai jogar a favor e gente que vai jogar contra, e N outros fatores, inclusive fatores externos à sua empresa. Essa ferramenta ela é muito rica nessa avaliação. Quem está jogando a favor e qual é o poder? Esses quadradinhos em cada tópico servem para que a gente capture e dê um valor relativo para aquilo, peso 10, peso 8, peso 5 e assim por diante, para depois ver como está esse equilíbrio de forças. Thorstein Veblen, um economista já de eras antigas, ele falou, olha, não tem mudança, por boa que seja, que não desagrade alguém. Assim como não tem mudança, por ruim que seja, que não agrade alguém. Quando você está falando de reviravolta e mudança, você nunca ignora isso. Você nunca vai ter um projeto ou uma iniciativa na sua empresa em que todo mundo é a favor, que está tudo soprando a favor. Esse mundo não existe, ok? Por isso, essa ferramenta é tão rica, para que você faça uma avaliação mais precisa. Aliás, uma avaliação que merece o repeteco daquela primeira ferramenta que nós mostramos, o mapa de envolvidos. Né? Que impacto eu vou ter, aquela mudança terá naquelas pessoas, que influência elas vão poder exercer durante o projeto ou durante aquele programa e assim por diante. Por falar em planejar mudanças, uma outra ferramenta meio patinho feio, que não é muito conhecida aqui no Brasil, infelizmente, é outra ferramenta que vem do final dos anos 60 e início dos anos 70, conhecida como Logframe, ou Logical Framework. Ela é, vamos dizer assim, o OKR para gente grande. Tem gente que vai detestar isso, mas é um OKR mais robusto, mas tem a mesma lógica do objetivos e resultados-chave que eu mostrei agora há pouco para vocês. Reparem, eu fixo um ideal, e aqui em vez de chamar de objetivo, lá em cima eu chamo de ideal, e a gente sabe que o ideal nunca é 100% realizado, eu estou sempre podendo melhorar. E a mensagem é essa, Kaizen, melhoria contínua. Tem sempre algo para melhorar no meu negócio. E é por isso que a gente fixa um ideal e corre atrás dele. Depois nós temos níveis de quebra. Nós quebramos em objetivos, e cada objetivo tem uma métrica, tem uma forma de validação e tem premissas. Tem gente que acha que isso é frescura, porque isso é muito mal usado em documento, em planejamento de projeto. Mas entenda o seguinte, uma premissa é algo que está fora do meu controle. O que eu não posso controlar é uma premissa. Então, eu falo assim, se eu executar essas atividades, dentro desse prazo, desse orçamento, por tal pessoa executar, eu vou alcançar esses resultados. Se eu alcançar esses resultados e aquelas premissas forem verdadeiras, então eu alcanço o objetivo. Essa é a lógica do Logframe, lido de baixo para cima. Executa essas atividades. Se aquelas premissas são verdadeiras, alcanço tais resultados. Se alcanço esses resultados e aquelas premissas são verdadeiras, eu alcanço o objetivo. Uau! Até que não atrasei tanto assim, né? Mas eu ainda preciso falar sobre você desenhando o seu negócio. E só para não dizer que é mentira, está aqui o Canvas. É uma ferramenta que eu estou com... aqui um pouco, porque eu recebi uma questão via WhatsApp do meu moderador. Mas já eu tento respondê-la, tá Reinaldo e Walter. Mas vamos lá. O Canvas pode ser um bom ponto de partida. Aliás, ele será o ponto de partida de todo mundo que vai participar da oficina que acontece nesse sábado em São Paulo e no dia 7 lá em São Carlos. É um deverzinho de casa que todos vão ter. Eles vão levar um Canvas preenchido com a sua ideia de negócio ou com o seu negócio. E a partir do Canvas nós vamos brincar com todas essas outras ferramentas. Os participantes vão receber essas ferramentas em formato A3 e A4. A parte impressa vai estar em A3, para poder trabalhar. A oficina, como eu disse, ela é 100% prática. Para que no verso de cada ferramenta tem as instruções de uso. Tem uma breve história da ferramenta, por que utilizá-la, quando utilizá-la e como utilizá-la. Para cada uma dessas ferramentas, deste kit que eu acabei de apresentar para vocês, há esse descritivo. Eu mostrei aqui durante a aula de hoje uma série de imagens que eu fui colocando ali. Foi para ilustrar, tá, gente? Foi para tentar criar alguns exemplos para ilustrar o uso da ferramenta. Mas no kit, as ferramentas estão assim, elas serão preenchidas, lógico,
N negócios, assim espero. Então, eu vou reforçar o convite, porque eu acho que quase todos já foram convidados, mas reforço o convite. Nós ainda temos algumas vagas para a oficina Design de Negócios Viáveis, que acontece nesse sábado, em São Paulo, lá no Canto Coletivo. Tá? É sábado o dia inteiro, das 9 às 18. E o que você vai fazer? Você vai navegar por essas 20 e poucas ferramentas e vai sair de lá com um negócio pensado com N perspectivas, diagnosticado ou repensado, independente em que ponto esteja o seu modelo de negócio hoje. Se é só uma ideia ou se é um negócio já em operação e tudo mais. Tá? Bom, enfim, o convite. Neste sábado, eu estou em São Paulo para apresentar design de negócios viáveis lá no Canto Coletivo, fica lá em Pinheiros, pertinho do Largo do Batata, um lugar para lá de agradável. E no dia 7 eu volto para minha querida São Carlos, faz tempo que eu não passo por lá, junto com o colega Reinaldo, da Learning Heroes. A gente tem também uma edição lá, num sábado, design de negócios viáveis, mesmo esquema, dia inteiro, 9 e 18, e o instrutor está proibido de ir embora enquanto o seu negócio não ficar muito legal. Para quem se interessar, estão aí os dois endereços, bit.do/Sanca Viável ou Canto Viável, bit.do/Canto Viável. Infelizmente, a loucura que foi essa aula de hoje, eu ainda não disponibilizei o PDF, tá, dessa aula. Eu sei que muitos de vocês vão querer receber esse PDF. Esse endereço, bit.do/imagem2, é da aula anterior. Quem não assistiu a aula anterior e quiser baixar, ela ainda não está disponível no YouTube, porque o trabalho de edição dela ficou um tanto mais chato. Nós tivemos um pequeno problema técnico no final. Mas, enfim, se o PDF te interessa, está aí um endereço para baixar. E o dessa aula de hoje, eu vou encaminhar para todo mundo que me mandar e-mail. Quem me mandar um e-mail recebe o PDF, ok? Meu endereço de e-mail está aí, finito@pfvasconcelos.com.